por favor, se acontecer alguma coisa, também me avise que eu paro e a gente retoma. Então, desde já, boa tarde, né, para todos aqui que estão presentes, acompanhando a web ao vivo, e também para aqueles que vão poder assistir depois, né, então sejam todos bem-vindos. Quero agradecer já, muito de antemão, já a Carilhos pela disponibilidade, né, acho que dá para imaginar a agenda atribulada que ela tem com todos esses afazeres, então ela tão gentilmente dedicou esse tempo para estar aqui conosco, então muito obrigada desde já. Para nós é muito valiosa essa participação, tá? E agradecer a nossa equipe da Secretaria que conseguiu viabilizar, né, esse momento. Então, Marcos, que nos apresentou a você, Viviane, que faz todo o contato com o Telesaúde. Então, obrigada a todos que contribuíram para esse momento também poder acontecer. E agradecer ao Telesaúde, né, por ser essa ferramenta tão importante de qualificação do SUS, né, onde a gente pode, então, aí ter esse suporte tão importante. Mas, então, assim, a minha fala ela é muito breve, eu só quero fazer uma introdução sobre por que estamos aqui, por que estamos falando de atenção domiciliar odontológica, porque quem vai falar mesmo é a Carilhos e a gente está ansioso para ouvi-la. Mas queria trazer um pouquinho para vocês da motivação, né, do que tem nos motivado, não só a estar aqui na web, mas estar falando, estar trabalhando essa questão da atenção domiciliar odontológica. Basicamente, né, acho que assim, a nossa meta sempre constante é qualificar os nossos atendimentos no SUS, né? Essa é uma busca constante em todos os aspectos que a gente tenta qualificar. E assim, em aumentar em quantidade, em qualidade, mas em resolutividade os nossos atendimentos, né? Então, nessa busca, né, a gente se depara com essa situação que é uma demanda real, uma demanda que existe, e ao mesmo tempo uma pouca formação profissional, né? Nós saímos da faculdade, assim, via de regra, enfim, os dentistas saem da sua formação sem uma experiência, sem um olhar mais atento para o que é uma atenção odontológica domiciliar, o que pode ser feito, o que devemos nos preocupar. E aí a gente cai, né? Chega no SUS e chega no mundo, né? E as pessoas estão lá, né? Muitas delas precisando de um olhar, de uma atenção, e nós não estamos preparados, né, para isso. Então, a gente, nessa busca de nos qualificarmos, nós estamos tentando, né, assim, atacando por várias frentes, e a web e essa troca com quem tem essa experiência é muito valiosa, né? Então, a gente espera que todos possam aproveitar. Tenho certeza que vai ser de muitos frutos para nós. Então, assim, essa demanda, apesar de real, né, de existir, né, enquanto preparava aqui, enquanto pensava nesse momento, eu pensava assim, ela, apesar de real e de existente, ela chega pouco nas nossas unidades de saúde. E aí, por que ela chega pouco, né? E aí pensei, um misto, né, entre população desconhecer a oferta do serviço, seja o usuário, seja a família, uma cultura de não saber, e não valorizar talvez esse atendimento, ou aquele olhar muito minimalista do dentista ligado ao dente, e às vezes se eu sou uma pessoa que não tenho dentes, eu não preciso do dentista, né? Então, assim, uma demanda que acaba meio esquecida, né, apesar de existente. Então, assim, aí entra o nosso papel, né, enquanto serviço de saúde, enquanto equipe de saúde bucal, da gente, enquanto equipe de saúde, de ir atrás, né, de buscar, de dizer sim, precisamos olhar essas pessoas, sim, podemos fazer por elas, né? Uma odontologia que seja preventiva, curativa, paliativa, quando necessário, né? Mas a gente tem ferramentas que a gente pode ofertar para esses usuários. Isso, e aí cito aqui, né, só nomeio muito rapidamente os atributos, porque a atenção domiciliar, para mim, ela encaixa em todos. A gente consegue ver a atenção domiciliar cumprindo todos os atributos esperados da atenção primária. E não que a gente reduza também a atenção domiciliar só à atenção primária, porque, inclusive, em Florianópolis, nós temos uma experiência da atenção especializada também com os atendimentos domiciliares. Mas
talvez o carro-chefe, ou assim, a primeira, né? O primeiro acesso, a primeira equipe a chegar lá, deve ser a atenção primária. E aí a gente contempla, né? Se a gente olha para os atributos, a gente vê a importância da gente ter esse olhar para quem não consegue, não está conseguindo chegar até as unidades. E esse é o ponto, né? Porque assim, a gente acaba, às vezes, na nossa rotina diária, presos naquela demanda que chega, né? As pessoas que chegam na unidade. E que é uma demanda grande, muitas vezes além do que conseguimos, né, atender, e a gente acaba pressionado, né, por quem está literalmente batendo na porta. E a gente cai nesse ritmo de consultório, né, e a gente não consegue se desvencilhar daquela agenda, das urgências do paciente que chegou e do nosso atender no consultório diariamente. Mas é justamente, faço uma provocação, né? Justamente quando a gente está no maior período de escassez, com a cobertura deficitária ou com uma pressão de demanda muito alta, é justamente nessa hora que a gente precisa usar da equidade, né? Então a gente precisa parar e olhar quem precisa mais de mim, quem precisa primeiro de mim, quem precisa exclusivamente do dentista, né? Porque isso também é um olhar importante. Assim, é do dentista que eles precisam, ou eu tenho algum outro profissional que pode atender nesse momento, acolher, né? Fazer o primeiro contato. Então, a gente poder realmente analisar a nossa situação e ver se eu não tenho para todos, quem eu olho primeiro. E como essa demanda que eu falei, ela acaba às vezes em casa, né? Sem estar ali batendo na porta, a gente vai também deixando. Mas a gente precisa virar a chave, né? Esse olhar precisa mudar. E aí algumas fortalezas desse atendimento domiciliar que são assim riquíssimas e que mudam muito a nossa perspectiva, né? Enquanto profissionais de saúde. É lá, né? No domicílio da pessoa que a gente consegue ver assim, o contexto de vida real. Né? É lá, é na casa dela, é no jeito dela, é como ela vive, é o suporte que ela tem, são as condições, né? Os recursos financeiros, materiais, de estrutura, aonde, né? Como que se acessa essa casa, ou como que da casa se acessaria a unidade de saúde. Enfim, é ali, né? É no ambiente da pessoa. E neste ambiente da pessoa, a gente tem uma inversão de papéis, né? A gente sai daquele nosso espaço confortável para nós, que é o consultório, que é a unidade de saúde, onde a gente domina aquele espaço, e a gente passa aí para o espaço que é do usuário, né? O espaço da família. E lá a gente não sabe onde a gente pode sentar, onde a gente pode apoiar, se tem uma pia, né? A gente fica fora do nosso ambiente. E por outro lado, o usuário está no ambiente dele, né? Ele está tranquilo, ele está, digamos, dominando aquela situação. Isso gera até um protagonismo, né, do usuário e da família. Assim, a família está à frente, né? Nós somos coadjuvantes naquele espaço. Isso pode nos incomodar, né? Isso pode nos dar uma sensação de insegurança, né? E até de vulnerabilidade para o profissional. E que talvez seja uma das razões que nos afaste de ir, né, ao domicílio. Mas isso não deve ser visto de forma alguma com um olhar negativo, né? Isso é inclusive positivo, assim, a gente precisa sair do nosso modus operandi, né? E ser impulsionados, né, para esse outro olhar, para essa empatia com o usuário e com essa realidade que ele vive. Porque só assim, né, só dentro da realidade de fato, que a gente consegue fazer as orientações mais apropriadas, propor os tratamentos mais apropriados, né? Aquilo que vai fazer sentido para aquela pessoa, para aquela família, naquelas condições. Né? Então, acho que são fortalezas, algumas, né, que eu pincelei aqui, que isso a gente não consegue de forma alguma dentro das unidades de saúde. Por mais que a gente tente, por mais aberto que sejamos, por mais investigadores da vida das pessoas, a gente nunca vai conseguir o que lá no domicílio a gente consegue. E aí, assim, só um passo inicial, porque o atendimento propriamente Carilhos vai dominar, eu só queria dar o passo inicial para as equipes que muitas vezes não sabem por onde começar, né? Ou como que eu faço, qual é o start? E tudo parte de um diagnóstico. A gente precisa fazer o diagnóstico da nossa população, né? População
a gente está falando aqui domiciliada, né? Então, assim, quantas pessoas eu tenho na minha comunidade que necessitam esse atendimento? Quais são os acometimentos delas? Qual o grau de dependência, né? Elas são domiciliadas, elas são de fato acamadas, isso é uma situação temporária ou permanente? É um idoso fragilizado ou não? É um jovem que tem uma deficiência grave? Qual é a situação? Quem são essas pessoas? Porque aqui também vai entrar uma priorização. A gente também vai ter que priorizar e usar de equidade também para os atendimentos domiciliares, para ver qual é a situação de cada um, né? Se avaliar também se o atendimento domiciliar é a melhor opção, se o dentista é a pessoa realmente que deve ir ou que precisa ir ao domicílio, né? E tudo isso sempre, assim, tem que ser de forma permanente. Não adianta fazer uma vez, né? A gente precisa retomar esse diagnóstico permanentemente, porque o território é vivo e dinâmico, né? As pessoas mudam, as pessoas chegam, as pessoas saem, a situação de saúde muda, então a gente precisa revisitar a todo tempo esse nosso diagnóstico, junto da equipe de saúde, né? Junto dos nossos agentes de saúde, da comunidade, das famílias, né? Feito esse diagnóstico, a gente precisa ampliar isso para um mapeamento da nossa rede de atenção à saúde, a nossa rede de atenção à saúde bucal. O que temos de recursos, né? Sabe que o município tem CEL? O CEL é regionalizado? Eu tenho uma unidade odontológica móvel? Não. Eu tenho um equipo portátil? Não. Eu tenho outros ambientes intersetoriais dos quais eu posso lançar mão, né? Essa rede de apoio intersetorial existe? Não. E aí não só familiar, né? Mas institucional mesmo, né? Quais são os recursos que o meu município pode oferecer, né? E aí a gente pode partir qual é o apoio estadual, qual é o apoio federal, o que a gente tem de recurso, e às vezes a gente desconhece isso, né? A gente precisa ir atrás realmente para descobrir do que eu posso lançar mão para me apoiar no atendimento desse usuário, dessa família. Feito esse planejamento inicial, esse diagnóstico, é ir a campo, né? E realmente para a rua. E aí trago aqui, como um último ponto, uma ferramenta que é a teleodontologia, né? Que ela veio forte com a pandemia, mas a gente ainda é muito incipiente na utilização, né? A gente tem muita, não sei se é um receio, se é falta de costume, mas a gente não lança mão o tanto quanto podia deste recurso como um recurso de cuidado das pessoas, né? A gente pode lançar mão do telefone, né, de uma ligação, de uma videochamada, para conversar com a família, com o cuidador, com o usuário, saber como está, como que passou, fazer esse acompanhamento, né? Seja um pós-cirúrgico, seja uma adaptação a um tratamento que foi proposto, os cuidados básicos que sejam. Às vezes é aquela ligação, aquele lembrete, né? Olha, o dentista ligou, está preocupado, enfim. E até mesmo um primeiro contato com essa família para entender a demanda, entender a queixa, né, entender a situação, para que quando se vá na casa, também se vá de forma mais resolutiva, né? Que às vezes que essa ida já seja também mais resolutiva, né? E aí a gente economiza tempo, economiza recurso, né? Seja de transporte, seja de horário, seja, né, de agenda do profissional. Então, e atende às expectativas do usuário também de forma mais rápida e mais satisfatória, o que motiva a todos para uma adesão ao tratamento, né? Quando a gente consegue casar a demanda com a oferta, e aí a gente sente a motivação dos usuários muito mais forte. E é isso. Bom, então Floripa está lançando essa versão preliminar de protocolo de assistência domiciliar odontológica no intuito de dar suporte para as equipes, né, nesse planejamento de como fazer, por onde começar, como que eu priorizo as famílias, os usuários, e assim, são movimentos, né? A gente está na luta ainda pela aquisição de uma unidade odontológica móvel, né, de fato, para que a gente possa também fazer esse suporte domiciliar quando necessário, quando possível.
Mas, assim, a gente fica muito contente com pequenos passos que sejam das equipes olharem para o seu território, diagnosticarem suas pessoas, né? Quem são, onde estão, com que periodicidade eu preciso visitá-las, né? E conhecer a nossa população. Esse é a nossa grande, assim, o grande primeiro passo que a gente precisa dar enquanto atenção primária, que depois a gente vai atrás dos recursos, né? A gente vê se a gente precisa de uma atenção especializada, se a gente consegue, né, fazer em casa os procedimentos necessários, se a gente consegue trazer o usuário à unidade de saúde, eventualmente. Às vezes o que ele precisa é só de orientação, às vezes é o cuidador que precisa da orientação, enfim. Aí é o diagnóstico que a equipe vai fazer, né? Tem algumas referências que a gente utilizou na construção. Então, quero agradecer mais uma vez. Agradecer ao meu amigo Marco Setali, né? Em que, assim, eu compartilhava com ele muitas vezes os meus sonhos, né? De iniciar um atendimento domiciliar para a população idosa daqui de João Pessoa, isso faz mais de 15 anos, né? Então, agradeço a toda a equipe, né, da Coordenação de Saúde Bucal de Florianópolis, que está oportunizando esse compartilhamento de saberes, né, e eu fico muito feliz de trazer um pouco da minha experiência para vocês. Então, essa minha trajetória, falando um pouquinho da minha história, né, no envelhecimento, começou dentro da enfermagem. Então, eu me formei em enfermeira, né, graduada, com 20 anos, e odontologia aos 23. Né? Então, teve um período que eu cursei os dois ao mesmo tempo. E a enfermagem me deu a oportunidade de trabalhar com idosos em domicílio, né? Não sei se vocês conhecem, mas a GEAP é um plano de saúde nacional que presta assistência aos funcionários públicos federais. Então, em 2002, eu ingressei na GEAP como enfermeira e eu coordenava uma equipe multidisciplinar, em que nós tínhamos o geriatra, eu era enfermeira, coordenadora, eu já era formada em odontologia, só que eu estava, nessa época, fazendo concurso para o CRO, depois de um tempo fiz o concurso da Polícia Civil, passei, né? E aí segui trabalhando como dentista na Polícia no Conselho e na GEAP como enfermeira, né? Não queria deixar a enfermagem. Então, trabalhando com uma equipe interdisciplinar, né, em que eu era a enfermeira gerenciadora da equipe, então, sob minha responsabilidade, nós tínhamos 4 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogos, um nutricionista, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um técnico de enfermagem e também um assistente social, né? E mês a mês a gente fazia aqueles atendimentos domiciliares, por anos na casa desses pacientes acamados. O plano de saúde, ele queria gerenciar seus pacientes idosos em domicílio, evitar agravos para evitar internações, porque sabemos que as internações, elas custam muito alto para o plano de saúde. E a população idosa, como sabemos, está envelhecendo. Né? Então, entrei nessa equipe e nela fiquei nessa empresa por cerca de 16 anos, né? Só que eu já sendo formada como dentista, né, o pessoal começava a perguntar à enfermeira, que era a coordenadora da equipe, tem algum dentista que vem em casa? Né, eu já era formada, só que eu não trabalhava na área assistencial. Eu trabalhava na perícia, né, na área de perícia penal, na polícia, e na área administrativa do CRO, né, na parte de odontologia legal. Então, aquilo começou a me tocar profundamente, sabe, pessoal? Porque eu ficava pensando, nossa, a gente faz o pré-natal odontológico e não está chegando nesses pacientes acamados. Não estamos chegando no cuidado paliativo. E eles sofrem muito com problemas de ordem odontológica. Vocês vão ver aqui, eu trouxe alguns casos clínicos, e é um público que está esquecido, né? Temos poucos profissionais capacitados. Hoje o CFO tem, como especialistas em odontogeriatria, menos de 300 para o Brasil inteiro. Né? Nós seremos a 5ª maior população do mundo em 2050, e a odontologia ainda está, vamos dizer assim, adormecida para esse público. Então, há 15 anos atrás, eu idealizei, né, essa assistência, e eu tinha os meus medos, né? Valesca colocou aí bem oportunamente, que o dentista não está acostumado com esse ambiente em que a família é o protagonista, né? Na verdade, cada lar é um universo, né? Cada idoso é outro universo. Às vezes é um filho só, às vezes é mais de um filho,
às vezes a decisão do tratamento é compartilhada, então realmente é um mundo paralelo para a gente intervir enquanto profissional, certo? Então, assim, há 15 anos atrás eu montei a minha empresa de assistência domiciliar, que é o Dentista do Lar, né? E de lá para cá houve muito estudo, muito investimento, né? Muita dedicação. E hoje, eu digo a vocês com convicção, todos os tratamentos odontológicos da clínica odontológica geral são execuíveis em domicílio, né? Para isso a gente precisa de qualificação técnica e de equipamentos, né? Então isso que vocês, né, uma véspera de feriado, vocês estarem aqui, né, 41 pessoas aqui assistindo, isso é muito louvável e mostra o interesse de vocês. Pode passar. Então, nosso código de ética, ele fala o seguinte: a odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano e da coletividade, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. Eu sentia muito eu estar incluída numa equipe multidisciplinar que não tinha dentista ou sendo dentista. Aliás, eu nem abri a boca para dizer que eu era dentista, porque nossa profissão é muito mecanizada, eu não tinha nada para atender, né? E eu, como enfermeira da equipe, eu também não queria misturar os papéis, né? Mas aquilo, como profissional, me tocou e eu, por vários anos, eu tive medo de começar a atender. Porque em casa nós vamos encontrar desde idosos que estão saudáveis, né? Naquele processo de envelhecimento saudável, que a gente chama senescência, na gerontologia, e vai ter idosos que vão evoluir com patologias graves, né? Que é a senilidade. Então, eu tenho um paciente idoso lúcido, consciente orientado, em que a gente faz o atendimento odontológico porque já está muito idoso, já tem uma limitação ali de artrose, mas também tenho pacientes que estão em casa completamente sedados, com tracostomia, com sonda. Esse público existe e não são poucos pacientes que estão. Né? Essa demanda pode estar desconhecida, mas ela já existe e ela é bem significativa, tá? Então, pensando nisso, fui organizando essa assistência, meio que de solitariamente, né? Voltei para a clínica, para os cursos, aliás, e quando eu dizia aos professores assim, professor, olha, meu paciente tem sonda, tem tal idade, é diabético, é hipertenso, é tal, os professores não sabiam me orientar adequadamente. Eu sentia veementemente a insegurança para me dar uma orientação. Por quê? Porque nossos cursos nos formam para atender em consultório, né? Hoje a odontologia já deu um salto, estamos dentro das UTIs, né? Estamos fazendo outras especialidades, a exemplo da ROF, mas esse público idoso, ele já é gigantesco no Brasil, né? E as estatísticas apontam que na sociedade brasileira, cada família vai ter um idoso para tomar de conta, seja de forma direta, de cuidados diretos, ou de forma indireta, através de cuidadores. Não é? Então, percebam, eu ficava pensando, né? Eu sou coordenadora de uma equipe multiprofissional que não tem dentista, eu sou dentista. Aquilo me incomodou muito, muito mesmo. E eu via vamos dizer assim, o comprometimento sistêmico daqueles pacientes por diversas causas que a gente vai ver ao longo da aula aqui, por conta da falta de uma assistência odontológica, né? Então, eles estavam cuidando da fisioterapia, da parte motora e respiratória para não internar, tinha um médico para tratar agravos, uma infecção urinária ou respiratória, que é muito comum em idoso, para não internar, né? A fonoaudiologia, fazendo ali para ele não engasgar, para não internar, e a odontologia, zero, né? Então, esse serviço foi levantado, foi construído muito de forma solitária, há 15 anos atrás, mas, assim, diante da minha experiência como enfermeira, eu via muito os médicos, né? Eu via muito, por exemplo, idoso cair, fraturar um membro, hospitalizar e voltar para casa e voltar a andar. Então, eu pensava, então ele tem condições de fazer uma cirurgia odontológica em casa, né? Então, tudo isso foi me dando os alicerces para que eu pudesse, na época, né, a gente não tinha muitos profissionais com quem a gente pudesse compartilhar para prestar uma assistência adequada hoje. Pode passar. Então, algumas considerações odontológicas a gente faz aqui presente para que
o dentista já tem um olhar, quando você entra na residência do paciente, já um olhar técnico, né, para você já ir identificando, né, particularidades daquela casa, daquela família, daquele idoso, né. Normalmente, vocês vão atender pacientes fragilizados, geralmente são idosos. Existem os pacientes especiais, eu também atendo aqui em João Pessoa, mas a grande maioria são idosos que já estão com um quadro de fragilidade em andamento, tá? Então, observação dos caracteres de fragilidade. Então, quando você entra no domicílio, né, aquele idoso pode estar já no quarto, acamado, a pele já demonstrando uma fragilidade capilar, manchinhas roxas no braço, já uma sarcopenia, né, aquela perda da massa magra, né, já pode já estar usando o som, dali você já tem um diagnóstico que ele está no quadro de fragilidade, certo? O estado físico e nutricional, né, como eu falei para vocês, às vezes eles não têm uma orientação nutricional adequada, às vezes aquele idoso, né, já não tem uma dentição funcional e aí vai comer só pastoso, né, pobre em nutrientes, e aí ele desnutre. Tudo isso o dentista tem que avaliar. Às vezes o idoso interna, gente, ele vai com a prótese, e aí ele volta, já a família já não coloca mais a prótese, porque o hospital disse que ele não pode mais usar prótese. Então, isso promove um declínio geral da qualidade de vida desse idoso, né, podendo chegar até a questão da desnutrição. Então, nos meus atendimentos, eu pego a prótese e volta, né? E a gente vai encorajar essa família e os cuidadores para que, né? Só um exemplo para vocês da questão nutricional, que é tão importante, né? Então, destaque para os domínios que prejudicam a independência, né? Então, alguns idosos vão ter perda da sua independência, que é aquela capacidade de andar, de realizar atividades instrumentais, de se escovar o próprio dente, de comer com a mão, né? Outros vão perder a parte cognitiva, né? Como, por exemplo, o paciente de Alzheimer, existem alguns pacientes, né, que eles andam muito durante o dia, mas não compreendem mais nada, então ele perdeu a autonomia. Então, ele é um perfil de paciente que provavelmente você vai ter que manejar de outra forma, às vezes até com sedação, né, sedação oral. E a saúde, você também conversa com a família, e a família vai dizer que sobre os agravos que vem acontecendo, né? Ah, internou faz pouco tempo, tem pneumonia de repetição, sempre tem infecção urinária. Então, isso já vai te mostrando ali que é um idoso mais frágil, tá? Pode passar. Pronto, esse idoso aí, é uma foto de um paciente meu, quando você entra na residência, você já vê o bracinho dele, né? Cheio de cicatrizes. Né? Então, quando a pessoa idosa já está muito fragilizada e toma determinadas medicações, a exemplo de anticoagulantes ou antiagregadores plaquetários, eles ficam com fragilidade capilar e há o rompimento dessa epiderme. Vocês vejam que tem áreas cicatriciais, que são essas áreas mais brancas, hipocrômicas, e tem uma equimose aí no braço dele que ainda está arroxeada. Isso são lesões mais recentes. Então, isso decorre da manipulação do cuidador, quando vai dar o banho, quando vai virar o decúbito. Então, você vendo esse paciente, né, você já chega a dizer, esse paciente tem mais risco para sangrar. Se eu for fazer um procedimento cirúrgico nele, eu já tenho que tomar outros cuidados. Né? Então, isso aí, quando você entra na residência, você já consegue ir captando algumas informações daquele idoso, tá? Então, a gente faz a inspeção geral do paciente, já quando chega, inclusive questões de higiene, se ele é um idoso bem cuidado, né? Se o quarto não tem um cheiro de ureia, né? Que isso é um dos critérios que são utilizados para quantificar a questão da qualidade do cuidado, se o quarto tem odor ureico, né? O histórico de saúde, importante, o que é que esse idoso ele tem de comorbidade, né? Identificação, apreciação das medicações de uso regular, geralmente são pacientes com polifarmácia, e a gente pode utilizar, às vezes, até a própria medicação que ele usa já para trazer uma sedação leve durante um atendimento de um paciente que é mais agitado, que é mais ansioso, se ele for, né, tiver um grau de agitação maior. Então, é importante anotar todas essas medicações, né, saber quem é o geriatra que acompanha, de repente,
Bom, isso na rede privada. No SUS tem o médico da família e vocês vão poder interagir com o médico, né, da equipe de vocês, para tirar alguma dúvida de alguma medicação, solicitar exames, né, que se sejam necessários, certo? As últimas intercorrências clínicas são importantes, por quê? Porque vão dizer se aquele idoso ele está saindo de uma hospitalização, se ele ainda está numa recuperação pós-internação, para você intervir. Questionar se tem acompanhamento multiprofissional, né? Então, alguns idosos, eles têm a assistência multidisciplinar pelo seu plano pelo seu plano de saúde. Alguns têm, outros não, tá? Mas a família, às vezes, se esforça, paga uma fisioterapia particular, sabe? Enfim, isso é importante a gente saber, porque isso até é um referencial para ver como é que a família cuida, né? E também você, e eventualmente, você pode precisar conversar com o fonoaudiólogo, com o fisioterapeuta, se existirem, né? Questionar se está em tratamento de alguma infecção recente. Porque se ele está em uso de antibiótico, né, você pode fazer um planejamento otimizado para que seja feito, dependendo do que ele tem de infecção e de quantos dias ele já está no antibiótico, de fazer um procedimento odontológico. Vamos lá, depois do 5º dia de antibiótico, né, conversando com o médico, para ele não ter que tomar outra profilaxia antibiótica, fazer uma profilaxia antibiótica à parte, tudo isso é para se conversar, tá? Pode passar. Então, as manifestações odontológicas nesse público, né, então, principalmente nos pacientes mais acamados, vocês vão encontrar muitas demandas de tratamento odontológico, gente. Então, assim, desde a capacitação do cuidador e dos familiares para a higienização, é muito pobre, sabe? Então, assim, normalmente, a gente, aqui eu não trabalho no SUS, eu trabalho na rede privada com atendimento domiciliar, né? A família chama quando a situação está bem complexa, né? Quando o idoso começa a agitar, quando ele começa a recusar a dieta, quando ele começa a não dormir, quando ele começa a ficar agressivo, né? Quando ele é desorientado, ele não sabe dizer. Quando ele está em curso de uma demência, né? E são vários tipos de demência que a população idosa pode apresentar, não é só o Alzheimer, né? Nós temos demência de Parkinson, demência frontotemporal, demência vascular, demência senil, né? Então, cada demência dessa, ela cursa com com um comportamento particular. Existem sinais, né, que são semelhantes, mas algumas têm um comportamento particular, né? Então, por exemplo, a de corpúsculos de Levy, o paciente cursa com alucinação, né? Então, esses pacientes, eles não deixam higienizar a boca, são agressivos ou travam a mordida, e os cuidadores vão negligenciando, e o resultado é esse aí, que vocês estão vendo na foto, a foto à direita. Essa paciente eu atendi em domicílio, e era uma paciente até lúcida, né? Era uma paciente até lúcida, que era acamada, mas olha a condição de saúde bucal dela, né? Então, é preciso fazer um planejamento, né, adequado, mas o início de tudo é conversar com a família e com os cuidadores, né, porque existem muitos mitos, muitos medos a respeito de manipular a boca de um paciente acamado, né, e diante dessa perda cognitiva e funcional, a saúde bucal vai declinando rápido, se não houver uma orientação e uma intervenção adequada. Mas existe muito edentulismo também, né? Herança da nossa odontologia pregressa, né? E também da falta de capilarização dessa assistência maravilhosa que o SUS hoje fornece para toda a população brasileira, né? Então, ainda temos vários idosos com edentulismo, mas eu também tenho pacientes idosos centenários com quase toda com a dentição quase toda completa. Tá? Tiveram acesso à assistência odontológica e cuidaram bem da saúde bucal, né? Lesões cariosas, rampantes e radiculares são as mais expressivas nessa população idosa, doença periodontal e xerostomia. Eu nem coloquei aqui, mas também a cialorreia é uma condição muito frequente nos pacientes que têm mal de Parkinson, né? Hoje eu estou fazendo aqui em João Pessoa a aplicação de toxina botulínica guiada por ultrassom nesses pacientes para que a gente faça um controle desse fluxo salivar,
né, para que eles não tenham broncoaspiração. Esse público, eles tomam muita atropina, né, os médicos passam de protocolo, é atropina, Buscopan. Então, o que é que acontece? A atropina, ela traz muitas reações adversas a esse público, né, e, na verdade, nem secam a saliva. Seca o intestino, dá retenção intestinal, né? Às vezes dá problemas na questão urinária também. Então, atualmente, a gente aqui já está fazendo aplicação de toxina botulínica em paciente domiciliar para tratamento de cialorreia. Pode passar. Então, quais são as estratégias que vocês podem adotar para o atendimento odontológico domiciliar? Gente, no início eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem por onde começar, porque, como Valesca foi muito, muito feliz em tudo que ela colocou, certo? Eu tinha meus medos também. Eu tinha meus medos. Como é que eu vou fazer uma restauração num paciente que tem sonda? Como é que eu vou jogar água na boca de um paciente que tem traqueostomia? Onde é que eu vou montar o consultório? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conversar com a família? Eram tantas dúvidas, gente, que aquilo ali me bloqueava. Mas eu queria colocar esse projeto para frente, né? E dia após dia eu ia suplantando, né, esses meus medos e via que realmente não tem como a gente ficar de fora. Nós somos dentistas e estamos, assim como na odontologia hospitalar, estamos chegando por último na assistência domiciliar. Os home cares médicos já estão aí há décadas, levando a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a fonoaudiologia e a odontologia. Onde é que fica? Nós temos que ocupar os nossos espaços, até porque, gente, tem situações que é só o dentista, como bem Valesca colocou. Ninguém resolve, né? Às vezes o médico está tratando a infecção e os leucócitos não baixam, o paciente continua febril, continua febril, continua febril. Aí eles lembram de olhar a boca. E aí você que vira o protagonista. Você que vai fazer a intervenção, você que vai prescrever, você que vai conduzir o cuidado. Tá? Então, esses 3 eixos são fundamentais. A avaliação boa, para que você planeje corretamente e você execute corretamente. Porque aí você vai, essa trinca, né, sendo bem executada, você vai ter muito sucesso em todos os seus tratamentos, independente do grau de complexidade, seja de ordem odontológica ou sistêmica esse paciente tenha. Porque tem hora, pessoal, que você vai ter que intervir mesmo, mesmo com o paciente com a diabetes descontrolada ou a hipertensão descontrolada, porque vai ser urgência e você vai ter que intervir. Então, por isso que a gente tem que ter um diálogo, né, no caso do SUS, com o médico da equipe, para fazer uma melhor intervenção possível. Pode passar. Então, o manejo. Pacientes com patologias sistêmicas iguais podem demandar abordagem diferente. Por exemplo, paciente com Alzheimer. Vocês vão encontrar paciente com Alzheimer que está na fase inicial, que ainda interage, que ainda reconhece a família, que ainda se alimenta via oral, né? E você vai encontrar paciente com Alzheimer que já está na fase terminal, que já está com sonda, que já está em cima de uma cama completamente. Não abre mais nem o olho. Já está até em posição fetal. Esses pacientes existem, né? Então, aqui no meu consultório, eu estou com a estagiária de odontologia, né? Ela está terminando a odonto agora no meio do ano, ela disse, doutora, eu não sabia que existia paciente assim, eu acho tão engraçado. Eu disse, você viu algo parecido na universidade? Ela disse, não, a gente não vê isso não. Então, assim, ela viu a importância, né, desse atendimento, a complexidade que é, no sentido, assim, de a odontologia sair do seu quadrado dentro do consultório e ser resolutiva para um paciente que está tão complicado em casa, porque tem hora que é só a gente mesmo que resolve, tá? Então, a mesma patologia, você vai ter uma abordagem diferente. Como é que essa abordagem vai ser diferente? É por isso que o planejamento, ele tem a avaliação, tem que ser bem feita para que você planeje corretamente, né? Então, quando você faz a avaliação do paciente, às vezes o atendimento vai ser exclusivamente em casa, né? Vai ser exclusivamente em casa, por quê? Porque o paciente tem um grau de colaboração relativa, você consegue sedar minimamente com benzodiazepínico, eu tenho um receituário azul, eu prescrevo benzodiazepínico,
né? Porque em determinados... Eu tentei até, eu fiz, aliás, né, a habilitação em óxido nitroso, mas para meu público eu vi que não daria certo. Ou é sedação com benzodiazepínico, ou é sedação endovenosa ou geral, né? Eu já fiz vários idosos também com anestesia geral. Então, esse é o pulo do gato, é o planejamento, né? Então, você tem uns que você vai planejar tudo em casa, tem outros que você, na avaliação como dentista, você vai ver que não tem condições de atender em casa, que você vai precisar direcioná-lo, né? Não sei como é que seria isso dentro do SUS, para uma assistência a nível hospitalar. Não sei se quem trabalha na atenção básica que teria que ir, ou se o médico, ou, perdão, se existem dentistas já na rede hospitalar aí de vocês que podem fazer a recepção desse paciente e fazer o procedimento, né? Porque tem idoso que a condição está aquele misto de demência avançada com agitação, muito procedimento cirúrgico e clínico e raspagem para fazer. Então, você sedar em casa não iria resolver, e se você fizer uma superdosagem, você pode levar o paciente a uma insuficiência respiratória, uma parada cardíaca, e claro que ninguém quer isso, a gente está lá para levar saúde e não trazer complicações, né? E, na verdade, você conversa com a família e diz, ó, esse aqui não dá para fazer em casa, esse tem que ser a nível hospitalar. E aí vocês fazem um fluxo dentro do SUS para que esse tratamento seja feito de forma segura, né? E às vezes você começa o tratamento em casa e tem que ser concluído no hospital, né? Não porque houve alguma intercorrência grave. Eu juro a vocês, assim, eu digo a vocês, eu nunca tive nenhum problema de intercorrência grave, de ter que pegar o paciente e sair correndo para o hospital. Nunca, nunca. Porque a gente planeja bem, a gente avalia bem para planejar bem e executar bem, né? Então, o que é que aconteceu aí? Nesse caso, tive uma paciente que realmente eu tive que suspender e levar para o hospital. Por quê? Porque eu fui fazer uma isodontia simples nela, né? E, na verdade, quando eu removi o primeiro dente, eu caí numa loja óssea, né? E suspeitei que era algo mais amplo e era um osteomielite, né? Então, a gente fez a nível hospitalar, com um buco, realmente a mandíbula dela estava toda tomada já, né, de sequestro ósseo pela osteomielite, em virtude dessas raízes que não tinham sido retiradas, né? Então, você veja o que uma falta de assistência odontológica pode trazer para a vida de um paciente que já está doente e para uma família inteira, né? Pode passar. Então, como é que a gente vai direcionar isso? Primeiro, avaliação do estado de saúde geral, para que a gente possa fazer uma intervenção. Se um paciente saiu de um infarto, saiu de um AVC, né, saiu de uma hospitalização breve, então você tem que pesar muito bem o que é que vai ser preciso fazer. O tratamento é de urgência, pode esperar, tudo isso a gente pesa. Para você avaliar o risco da sua intervenção naquele momento, né? Ou então você fazer um planejamento iniciando pelo que é mais conservador, né? Menos invasivo, para que você alcance o êxito. Cada paciente você planeja de uma forma individualizada. Pode passar. Então, como é que a gente vai fazer a avaliação do estado de saúde geral, né? Anamnese. Primeira coisa quando eu chego é conversar com a família e com o cuidador, certo? Tem família que sabe tudo, tem família que não sabe nada. Aí chama o cuidador, fulana, vem cá, explica isso aqui. Isso é muito corriqueiro, tá? Então, você vai identificar normalmente, os cuidadores podem ser formais e informais, né? Então, tem idoso que tem cuidador técnico de enfermagem contratado, mas tem idoso que quem cuida é a esposa, que quem cuida é a vizinha, quem dá um suporte é uma prima, uma neta, são cuidadores informais, tá? Mas, assim, eles desenvolvem, às vezes, um conhecimento tão apurado do cuidar daquele idoso, que ele sabe muito mais, às vezes, até do que a própria família, tá? Quando é um cuidador formal. Requisição de exames laboratoriais e de imagem, tá? Então, eu sempre peço um hemograma,
quando eu vou fazer procedimento cirúrgico, né? Pode ser um dente com doença periodontal avançada, pessoal. Eu sempre peço um hemograma com um coagulograma para a gente avaliar se esse idoso, a série vermelha, se ele está com anemia, como é que está os leucócitos, tudo isso a gente vê, um coagulograma para ver como é que está a coagulação. A gente percebe, vê que vários deles usam anticoagulantes como para profilaxia, para trombo ou para AVC. Então, isso pode interferir no teu transoperatório e no pós-operatório. Então, é importante você avaliar as medicações que ele usa. Ele toma aqui um AS, ele toma aqui um clopidogrel, ele toma aqui um xarelto, para conversar com o médico se essa medicação vai ser suspensa ou se não vai ser, quantos dias antes, quantos dias depois, isso varia de cada médico, né? A gente sabe que a literatura científica hoje aponta que não vale a pena o custo-benefício de você retirar a medicação anticoagulante, né? Porque o evento trombótico para esse paciente é muito pior do que você controlar uma hemorragia odontológica, tá? Solicitação de parecer do médico, se necessário. Geralmente eu solicito o parecer do médico quando eu vou fazer um procedimento de exodontia, né, no idoso que já é fragilizado, e já sinaliza ali o anestésico que eu vou usar com vaso, né, porque já para desestimular que ele encaminha aquele documento para mim dizendo sem vaso, de forma protocolar, né, como se fosse uma condição obrigatória. E eu já recebi, né, laudo de médico dizendo sem vasoconstrictor, o paciente não era cardíaco, o paciente não tinha nenhum evento que justificasse a retirada do anestésico com vaso. Eu fazia com vaso, né? Eu realmente me certificando diante das evidências científicas de que eu suspender, né, aliás, eu evitar a anestesia com um vaso constrictor, eu não traria benefício para meu paciente, certo? Então, assim, nessa situação, eu digo, não, o médico está desatualizado, eu vou seguir o que a odontologia recomenda, tá? Mas vamos dizer, um paciente que está com arritmia, que é cardíaco instável, aí eu sigo realmente, por quê? Porque existe uma condição ali que justifique que eu modifique o que é recomendado para meu paciente por uma condição cardiológica, certo? Mas pode acontecer isso, de você receber algum laudo médico pedindo que você retire o vasoconstrictor sem ter nenhuma justificativa plausível, sabe? Nós sabemos que o anestésico sem vaso, ele tem um efeito, aumenta os riscos, né, de reações adversas numa pessoa que já tem uma condição hepática e renal já fragilizada, né? Aumenta o risco de sangramento, eles já usam anticoagulantes ou antiagregador plaquetário, né? Reduz o tempo da anestesia, o que pode trazer dor antecipada para esse idoso, o que pode aumentar a adrenalina, eu não quero intercorrência no meu atendimento. Então, assim, a gente, né, ter conhecimento de causa para dizer, não, o médico está falando aqui que é para tirar o vaso, eu não vou tirar, ou então, não, está justificado, eu vou tirar, né? Orientações quanto à higiene oral. Gente, isso aqui é sempre necessário, sempre. Porque eles têm medo, né, de jogar água na boca de um paciente idoso, tem medo que ele engasgue, tem medo de abrir a boca de forma ativa, né, de forçar um pouquinho ali com abrir, eles não sabem nem o que é abridor de boca, na verdade. Então, quando você vai, realmente, a minha primeira consulta é conversar com a família, com o cuidador, avaliar o paciente idoso para poder planejar, né. Então, já tive casos, assim, lindos, de a família ligar para mim, que manda a foto da gengiva sangrando espontaneamente, paciente com Alzheimer, com sonda, acamado, desorientado, e quando eu chego lá, paciente com sonda, com a equipe de enfermagem, não escovam a boca, por quê? Não, porque não tem mais alimentação via oral. Olha só a crença que colocaram na cabeça, né? E não escovavam mais os dentes dessa paciente, né? Pacientes que usam sonda, eles geralmente têm refluxo. Então, imagina o conteúdo ácido, né, da dieta da dieta interal, volta para a boca, mais ácida, e ali fica se depositando, né? Camada por camada, camada por camada. Gengiva altamente sangrante, inflamada, né? Então, fizemos um trabalho, né, de educação em saúde para esses cuidadores, que eram técnicos de enfermagem, inclusive,
né? Eu fiz um vídeo na hora mostrando como é que eu prescrevi escovas especiais, passador de fio, né? Escovas interdentais, a família comprou tudo, raspador de língua. Hoje essa paciente é acompanhada comigo, quando eu vou é só profilaxia, pessoal. Foi assim, de um estado de uma inflamação gengival nível hard para a cicatrização e controle da doença. Paciente com Alzheimer que usa sonda. Né? Então, assim, eu fico muito feliz com esses resultados, porque a odontologia ela teve um papel importantíssimo dentro daquela equipe multidisciplinar, e principalmente para aquele paciente, né, que tenha um mau hálito, que tenha uma gengiva inflamada, né? A gente sabe que a doença periodontal, ela interfere na glicemia do diabético, né? As evidências científicas apontam. Então, assim, quando a gente entra, né, mostra o nosso trabalho e a gente é resolutivo, nossa, nós criamos uma autoridade que vocês não têm ideia, né? Uma respeitabilidade, porque, principalmente nesse tipo de paciente, nada é separado, gente. Tudo é integrado. É medicina, com odontologia, com fonoaudiologia, com fisioterapia. Hoje em dia, para eu definir, né, para eu indicar se um paciente precisa de toxina botulínica em glândula, eu falo com o médico, eu falo com o fono e o físio também. Por quê? Porque se o paciente broncoaspira, se o paciente fica broncoaspirando, ele vai ficar mais secretivo, vai dar como demanda para o físio, né? Se ele está com a deglutição prejudicada, né? E principalmente quando tem mais saliva, mais aquele paciente tem que deglutir, fono, internação por pneumonia, médico, e mais saliva, aspiração para enfermagem. Então, veja que não dá para pensar de forma isolada, temos que pensar de forma multidisciplinar. Pode passar. Volta por favor. Essa imagem, pessoal, é eu conversando com a esposa de um paciente, né, com Alzheimer. Eu acho que ele está mais à frente em uma das fotos aí. E ela não sabia que tinha o dentista que atendia em casa, e o esposo dela tinha Alzheimer, né? Eu atendi na cama, eu atendi na cadeira. A gente vai falar depois sobre o local de atendimento. Esse paciente, depois que a gente terminou o tratamento dele, ele engordou quase 4 quilos. Ele estava muito magrinho, e inclusive ele levava quedas. Fraqueza muscular, a boca toda contaminada, ele não absorvia nada, né? E nós tivemos essa grande satisfação de chegar depois de um período lá, né, para fazer o retorno e encontrá-lo, né, no portão lá, desorientado pelo Alzheimer, mas estava em pé lá no portão e já exibindo uma complexão física mais robusta, né, depois que a gente saneou a boca. Pode passar. Então, como é que a gente avalia o risco, né? A natureza, a gravidade e a estabilidade da condição de saúde, né? Então, o que é que esse paciente tem? O paciente tem uma doença neurodegenerativa, é uma doença cardíaca instável, ele tem só velhice, tudo isso a gente avalia, né? Então, se é uma doença neurodegenerativa, né? Se é uma doença cardiológica, se é uma doença... Ele se internou recente, interna muito, né? Eu sempre tenho lá na minha ficha, qual foi a última internação? Quando foi a última internação? E foi por conta de quê? Geralmente o pessoal vai dar infecção urinária, infecção pulmonar. Já vou passando para vocês. Infecção pulmonar, porque isso dá muito em idoso, né? O idoso, que é acamado, ele não tem uma expansão torácica muito adequada, então ele não faz aquela troca gasosa de forma eficiente, né? E, diante de secreções que não são devidamente saneadas, vem a pneumonia, boca contaminada, broncoaspira, vem pneumonia, infecção urinária, da mesma forma. Eles não têm mais aquela competência de contrair a bexiga, né, naquela fase final, né, da micção, como a gente faz, então sempre fica uma resina residual ali, e por vezes aquilo ali prolifera e dá uma infecção urinária. Então, o idoso tem muita infecção urinária e pulmonar, tá? Capacidade funcional é importante, por quê? Porque aquele paciente anda, ele interage, ele compreende o que você vai dizer, né? Essa semana eu atendi um paciente na fase inicial do Alzheimer que ele não tem compreensão de nada mais, mas ele anda, ele tem força na mão, né? Então, eu costumo dizer que às vezes é mais complicado que atender criança, porque ele disse um monte de palavrão comigo, mordeu meu dedo,
né? E ainda fez uma fisioterapia, que a perna dele subiu, assim, o joelho subiu, como que quisesse me afastar, né? E a gente não tem como fazer esse paciente compreender que aquilo é um tratamento odontológico, a gente não tem como distraí-lo, né? A gente não tem como botar um jaleco colorido, como mostrar algo, não tem como, porque ele não compreende mais nada, né? Então, as vias seriam a sedação e a contenção físico-mecânica. Eu não gosto de contenção mecânica para idoso, eu sempre faço contenção física. O cuidador segura a mão, a esposa a cabeça, e quando tá, o negócio tá, quando ele está muito agitado, a gente solta. E ele respira, e o Alzheimer a gente sabe que a memória recente é esquecida, alguns esquecem completamente do que você estava fazendo, né? Porque ali já vai orientar a tua conduta, né? E, se for o caso, você faz uma sedação. O tipo, extensão e multiplicidade dos procedimentos, porque se for uma boca completamente comprometida, se você for fazer a cada atendimento domiciliar e o paciente for agitado, vai estressar você, vai estressar o paciente, vai estressar a família e corre o risco ainda de você, em vez de fazer um tratamento correto, você fazer uma iatrogenia. Então, o dentista não pode ser, como é que eu digo, indeciso nessa hora. Quando o paciente for muito agitado e tiver muito procedimento para fazer, não dá para fazer em domicílio. Você tem que dizer, não dá para fazer em domicílio, porque vai ser um risco, né? Então, é aí onde você indica a abordagem hospitalar. Pode passar. Então, a gente tem algumas diretrizes no nosso atendimento que a gente utiliza, já baseado nas experiências positivas e negativas que passamos, né? Então, hoje, né, como é que eu trabalho? Eu faço o máximo de procedimentos em uma sessão, respeitando a tolerância do paciente e da equipe. Claro, nós estamos lidando com pacientes que são velhos, que têm comorbidades, né? Que se demorar muito tempo na mesma posição na cama, vai doer quadril, vai doer pescoço, né? E outras questões também. E também a própria tolerância da equipe, porque a gente faz um atendimento em que nós não estamos na cadeira, no nosso mocho, no ar-condicionado, né? No silêncio, o paciente abrindo a boca, como é que eu digo, passivamente, né? Então, é um atendimento que ele é mais desgastante para o paciente e para a equipe odontológica. Então, eu faço o máximo de procedimentos justamente para encurtar as sessões em que eu vou levar ao consultório, né, em que eu vou demandar aquela família, mas, claro, respeitando a tolerância do paciente. Em um mesmo paciente, já teve idoso, eu teve dias de eu fazer 4 restaurações de uma vez. E em outro atendimento, eu fazer só uma, porque vai depender do dia também. Tá? Então, sempre iniciar do menos para o mais complexo. É como a gente faz em odontopediatria, né? Aquele condicionamento, você não já vai... A não ser que seja urgência. Se você tiver que fazer uma extração múltipla por conta de urgência, aí não tem outra história. Tem que fazer, e se for necessário, você faz a sedação. Se você não tiver o talonário azul, fala com o médico da tua equipe, que aí ele faz a prescrição, tá? Ou, às vezes, até esse idoso já toma algum benzodiazepínico, ou alguma medicação sedativa que possa ser aproveitada para o dia do atendimento, tá? Monitorar sinais vitais e uso de oxigênio. Sempre que possível, se a família tiver condições, né, nesses pacientes mais críticos, eu peço oxigênio. Eu deixo o paciente, né, sob cateter nasal, né, fazendo uso do oxigênio, para que o sistema nervoso fique bem perfundido de oxigênio. Se porventura ele parar, ficar nervoso e prender a respiração, não vai haver prejuízo de perfusão de oxigênio, isso evita complicações, né? As chamadas síncopes, as chamadas a lipotímia, né? Tudo que eu não quero no paciente idoso. Já tive alguns casos, mas assim, a gente reverteu. E eu estava sem oxigênio, tá? Então, não é, como é que eu digo, protocolo pedir oxigênio em todos os casos, não, tá, pessoal? Então, assim, só em alguns casos que eu vejo que o idoso é mais frágil, ou que vamos dizer assim, mais ansioso, mais agitado, aí a gente pede, inclusive, que a família alugue quando eles não têm em casa, tá? Sempre ter acesso à caixa de emergência. Então, é importante que vocês tenham alguma caixinha com algumas medicações de emergência, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu me desloco para a casa do paciente e essa caixinha fica dentro do carro.
toda vez eu troco as medicações vencidas. Graças a Deus, nunca precisei usar uma medicação. Né? Por quê? Porque a gente avalia direito, planeja bem para executar bem, tá? Usar o máximo, número 4, realizar cirurgias preferencialmente no turno da manhã. Por quê? Porque, pessoal, de manhã, todo mundo está em casa, ou o cuidador está mais atento, né? Os serviços de urgência estão mais disponíveis, né? Você também vai estar mais disponível, se for o caso. Eu não sei como é que funciona no SUS, se você pode dar seu telefone, como é que seria, né? No caso aqui, quando eu faço a cirurgia de um paciente, né, eu dou meu telefone para alguma eventualidade, tá? Por quê? Porque durante o dia é o tempo de observar a coagulação, se vai haver uma hemorragia, e se você fizer no início da tarde, ou se fizer no turno da tarde, vai entrar pela noite, e à noite o cuidador dorme, todo mundo dorme, pode ter uma complicação, e aí fica mais complicado de você, da família gerenciar, tá? E usar o máximo de cuidado, o máximo de saber do cuidador. O cuidador dá informações valiosíssimas para você durante o atendimento. Então, eu sempre chamo o cuidador, principalmente quando eu estou fazendo procedimento cirúrgico, eu disse, olha, tua função é olhar para ele ou para ela e dizer se ele está sentindo dor. Por quê? Pacientes pacientes com Alzheimer, com algum tipo de demência, eles têm umas caretas, umas fáscias que nem sempre é dor. Então, se o cuidador diz para mim, não, doutora, isso aí é do quadro mesmo da demência, eu não vou injetar mais anestésico nele, né? Então, eles sabem muitas informações sobre o idoso e eu até prefiro que eles estejam presentes no dia do atendimento à beira da cama comigo, tá? Porque eles são muito... Agora sim, você também vai ver todo tipo de cuidador. Você vai ver o cuidador que você chega para atender e esse cuidador vai lá fazer as coisas na cozinha ou lavar banheiro, como já teve situação. E outros cuidadores que vão chegar perto de você e vai dizer, doutor, olha, aconteceu isso e isso, não dormiu, tá com dor de dente, e fica ali vendo o atendimento e lhe ajudando, tá? Então, existem vários perfis de cuidador também, tá? Mas sempre a gente tem que se agarrar com esse pessoal, porque são eles que vão dar prosseguimento às suas orientações de higienização, de limpeza, e eu digo assim sempre ao pessoal, né, que está em casa, olha, eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para julgar ninguém. Né? Vocês não têm esse conhecimento no curso de cuidador, no técnico de enfermagem, na graduação de enfermagem, nem no curso de odontologia, a gente ainda está bem, vamos dizer assim, abastecido de informações sobre a parte de gerontologia e odontogeriatria, que dirá em outras profissões. Né? Agora, eu também digo assim, depois que eu passar as orientações e tudo direitinho, viu? Quando eu vier aqui, ano que vem, na próxima vez, se tiver um problema, aí a gente vai chamar atenção. Né? Porque o idoso, ele está desorientado, não sabe falar, né? E não sabe expressar de forma clara quando sente dor, quando algo está ruim na boca dele. Então, é minha obrigação como profissional comunicar a família, como eu já comuniquei, né? Fiz o treinamento, orientações, na verdade, né? Orientações, cheguei a fazer vídeo, depois de chegar lá um ano, tudo do mesmo jeito. Eu disse, olha, não houve evolução, né? Vocês têm que chamar atenção para isso, para isso, para isso, para isso, tá? Pode passar. Então, aqui, pessoal, duas imagens, né? Duas fotos de atendimento. A foto da esquerda, né? Paciente que ele compreendia, você vê, ele está acamado, ele usa traqueostomia, né? Sonda, mas ele conseguia compreender o que eu dizia, o AVC dele não afetou a compreensão. E esse paciente, ele queria atendimento a cada 6 meses, né? Muito interessante. Então, nesse paciente aí na cama, eu estou do lado esquerdo, com a lanterna na cabeça, vocês providenciam uma lanterna, né? Essa minha lanterna aí é de mergulhador. Na Shopee é R$30, certo? E ela é super potente, então muito bom, sabe? Porque aqueles fotóforos são muito caros. E ela atende bem e é articulada, né? Ela vai para cima, vai para baixo. E a direita aí é a minha auxiliar da época, né? Então, nesse paciente aí, né, que tem um risco de broncoaspiração gigantesco, usa traqueostomia, usa sonda, nós fizemos restaurações, limpeza, né? Eu fiz uma PPR para ele inferior, né? E deu tudo super certo, ele ficou muito satisfeito. Agora, engraçado, vou contar para vocês, esse paciente foi bem emblemático para mim, porque ele
né? Ele não tinha independência, ele era acamado, mas ele pensava, ele compreendia tudo, né? Ele ainda tinha algum poder de decisão. E a esposa dele tinha Alzheimer, andava, né? Andava bastante. Ai, meu Deus. Pessoal, só um minutinho. Que eu tô sem meu fone aqui, aí eu peço perdão aqui pela questão do meu pet aqui no fundo da casa, mas vamos continuar. Então, a esposa dele, ela tem Alzheimer e ela andava muito a casa inteira, só que ela não compreendia mais nada, a esposa dele, né? E aí, ela, quando viu eu entrando no quarto para fazer o atendimento dele, ela foi para essa janelinha aí, ó, que vocês estão vendo, né? A luz entrando no quarto, né? E ela ficou aí de guarda, dizendo todo tipo de palavrão comigo, que era para eu deixar o marido dela, que eu era isso, que eu era aquilo, sai daí, né? E ela não compreendia nada, né? Mas ela tinha independência, ela andava a casa inteira. Quando eu saí do atendimento, ela estava na porta, na grade, me esperando. Eu disse, agora que ela vai meter a mão em mim. Aí a técnica de enfermagem, dona fulana, se afaste, que a doutora vai passar. Mas que eu pensei que ela ia, né, com crise de ciúme, completamente desorientada pelo Alzheimer, né? Então, duas pessoas com doenças, vamos dizer, incapacitantes, um compreendia e estava acamado, e a outra não compreendia e estava andando, né? Então, são quadros diferentes e mais fácil tratá-lo, né, esse paciente que está aí na cama, do que a esposa dele. Né? Então, né, provavelmente, no caso dela, a gente teria que sedar, né? A gente teria que fazer algum tipo de manejo, tá? E à direita, essa senhorinha aí está com a sonda no nariz, vocês podem pegar pacientes assim, muito frágil, almofadinha aí entre os joelhos, para não dar ferida de compressão, né? Ao fundo ali, meu consultório, meu primeiro consultório, eu ainda tenho, mas hoje eu já uso o outro modelo, né? Em forma de caixote, que você abre, ele tem tudo, ele tem a seringa tríplice, alta, baixa, foto e ultrassom, tá? Então, essa idosa, ela tinha acabado de sair do hospital e a família viu um conteúdo preto na boca dela. E, na verdade, ela não se alimenta mais via oral. Então, foi refluxo, né, sobreposto por vários dias que ela estava no hospital, né, e ele foi enegrecendo. Eu tirei igual borra de café da boca dela. Né? Isso inflamou gengiva, inflamou tudo, né? E fizemos o tratamento dela de forma bem assertiva. Pode passar. Então, eu fiz aqui um esqueminha da questão dos procedimentos que envolvem cirurgia, que tem um risco maior. Qual seria o caminho, né? Qual seria o caminho? Então, se você, no caso, for fazer uma abordagem domiciliar, né? Então, você pede o parecer do médico, você diz que faz um laudo odontológico, o termo é laudo mesmo, você vai fazer um laudo odontológico, né? Solicitando informações do médico, né? Dizendo que a paciente tal ou o paciente tal tem uma condição bucal, né? Assim, assado, né? Vamos dizer assim, tantos dentes para remover, não sendo mais possível medidas conservadoras de tratamento odontológico, né? E solicita um parecer dela a respeito do tratamento que você quer fazer, seja endo, que no caso aqui eu faço, né? Porque a gente já tem a tecnologia portátil de radiologia e sensor digital. Mas geralmente estações múltiplas, né? Então a gente coloca lá os dentes, né? Diz o anestésico que você vai usar, né? Solicitação e execução de exames pré-operatórios. Então, de protocolo, eu solicito hemograma, coagulograma, as enzimas hepáticas, TGO, TGP, a parte renal eu preciso avaliar para ver se está tudo ok, ureia, creatinina, né? Eu peço também um PCR, que eu acho importante para ver se aquele paciente está com algum tipo de infecção ali, em curso, que está silenciosa, tá? E já teve pacientes que eu pedi o hemograma, o hemograma ou o PCR veio alterado, eu devolvi para o médico para ele investigar o que estava acontecendo, para depois passar para mim. Né? Então, já foi detectado paciente com infecção urinária através da odontologia. Por quê? No pré-operatório, para fazer cirurgia de restos radiculares, eu vi que o exame de sangue da paciente estava alterado, e aí devolvi para o médico. O médico investigou, tratou a infecção e depois a gente fez o procedimento, tá? Orientações de higiene, sempre é muito importante. Normalmente, quando eu pego uma boca muito contaminada, pessoal, primeira coisa, raspagem. E já passa uma clorexidina, né, a 0,12,
né? E para ir descontaminando o meio, para quando a gente for fazer a intervenção cruenta, aquela boca já está menos contaminada, né? E o termo de consentimento livre e esclarecido que tem que ter também, né? O consentimento para o procedimento, tá? Se a abordagem for hospitalar, né? Esse fluxo aí eu coloquei para o serviço privado, mas aí vocês, junto com a coordenação de vocês, vocês podem procurar como é que seria o fluxo dentro do SUS, tá? Então, aqui, por exemplo, a prefeitura, ela inaugurou recentemente um hospital-dia que vai ser destinado a fazer esses procedimentos em pacientes especiais, né, sob anestesia geral e sedação, tá? Não sei como é que funciona aí em Floripa, mas a gente a gente tem esse equipamento de saúde aqui, né? Que faz pouco tempo, 1 mês ou 2, que foi inaugurado. Tá? Até solicitaram um parecer do CRO, né? Eu lá como fiscal, a gente recebeu essa demanda para a gente fazer uma vistoria, né? E o espaço e a estrutura tá bem bacana mesmo, tá? E realmente precisa dessa estruturação, gente. Não pode ter um gap. Porque se você for avaliar um paciente que precisa fazer o procedimento a nível hospitalar, se você for encaminhar para um buco, ele só vai fazer cirurgias. E normalmente esse paciente precisa de cirurgia, raspagem e restauração, né? Então, assim, se o serviço não for estruturado também para que tenhamos profissionais que façam a clínica dentro dos hospitais, vai continuar um gap também na assistência, tá? Pode passar. Então, os requisitos iniciais para o atendimento domiciliar. Quando você chega na casa do paciente, né, você vai lá no primeiro dia, você não vai levar equipamento, você não vai levar, você vai fazer a consulta. Então, o que você vai levar é o quê? É sua lanterna, seu foco, né, de cabeça. Sem foco não adianta, pessoal. Vocês não vão ter uma visualização adequada. Já teve pacientes que a família tinha o dentista há muito tempo, né? Muito tempo, aí chamou para fazer um atendimento domiciliar. E o dentista foi com o celular, com a lanterna do celular, fazer a avaliação da paciente. Aí passou um colutório lá e disse que, enfim, não tinha demanda para tratar a paciente já com quase 100 anos. Aí é onde aquela questão que Valesca colocou. Será que não era receio de cuidar de um paciente desse em casa, né? Enfim, quando eu fui, né, me indicaram, nossa, a paciente, gente, estava cheia de cárie, tinha resto radicular, tinha muita coisa para fazer. Então, sem luz e sem acesso, não dá, né? Então, quando você vai, né, para fazer a consulta, você leva o exame clínico e a lanterna, né, e usa a sua ficha de anotações para você fazer o levantamento de saúde do paciente. Mas, de antemão, você já olha um possível local de atendimento. Às vezes o idoso fica no quarto, né? Às vezes ele fica na sala, na cadeira do papai e da mamãe, né? Já atendi idoso até em rede, né? Porque a paciente era lúcida, tinha fobia, ela está até aqui nessa hora, daqui a pouco a gente vai ver. E é importante um local que seja confortável para o paciente e para a equipe. Às vezes o paciente é melhor que ele esteja na cama, às vezes é melhor que ele esteja na cadeira, né? E você conversa com a família e define. Local com luminosidade, tá? Se o quarto for escuro, né? Então não é interessante que seja no quarto. A sua luz não pode depender da luz da casa, tá, pessoal? Porque realmente cada casa é configurada de um jeito e a luz pode não ser tão boa. Mas a sua lanterna tem que ser boa. Inclusive, eu ando com 3 baterias, porque quando uma acaba, eu já faço a troca, tá? E a posição dos equipamentos. Você já vai lá onde você acha que vai dar certo, a assistência, você já olha. Já atendi na sala, já atendi no quarto, né? E já atendi na rede, né? Paciente também, como eu falei para vocês. Então, isso tudo na primeira consulta você já vai avaliar. Pode passar. Pronto, aqui chegou a foto que eu queria. Né? Então, essa paciente da esquerda, ela tinha fobia de dentista, ela tinha sofrido um politraumatismo crânio-facial num acidente de carro, ela teve uma perda dentária e óssea expressiva, e ela morria de medo de dentista. Né? Então, ela, durante anos, não ia ao dentista. Né? Então, eu fui no domicílio, ela muito receosa, quando eu ia verificar a pressão dela, ela tinha síndrome do jaleco branco, né, e a pressão subia, eu disse, não vou mais aferir pressão, né, ela disse, doutora, a senhora pode me atender na rede?
porque na minha rede eu fico tranquila. Gente, eu atendo essa paciente, eu fiz tudo nessa paciente. Ela na rede, ela cochilava. Eu fiz raspagem, eu fiz esplintagem, eu fiz isodontia, eu fiz radiografia, tudo que ela precisou eu fiz. E a cada 6 meses a filha dela me chamava, ela faleceu esse ano, né? Queridíssima, queridíssima. Eu a acompanhei, acho que por uns 3 anos em domicílio, né? E a filha morava em Brasília e todo ano, 6 em 6 meses, eu ia lá fazer o atendimento dela. Trocava as esplintagens, né? Porque ela tinha uma perda óssea muito grande e já tinha indicação de isodontia, mas a gente fez uma esplintagem que foi resolutiva para ela e assim ela foi até o fim da vida, né? À direita, vocês vejam já uma idosa bastante frágil, a foto 2, né? E a gente ia fazer aí uma raspagem. Você veja que na primeira imagem eu levei o consultório completo, na segunda eu já não levei. Eu levei os periféricos portáteis, levei um aspirador, levei o ultrassom que estava montado ali perto do sofá, ali nos pés dela, e o material esterilizado, né? Então, cada dia de atendimento você pode levar o consultório completo ou não levar. Essa foto à direita e acima, né? Eu atendendo aquele paciente que eu falei para vocês, ele é esposo daquela senhorinha do cachorrinho, né? E foi ele que engordou perto de 4 quilos depois que a gente fez o atendimento dele. Então, o melhor lugar era a cama dele, né? Então, vamos lá. Veja como eu estou atendendo, né? Montei o ultrassom com o instrumental em cima da cama, né? E ele com o pano cobrindo o rosto para não atender, né? E a cuidadora me deu um suporte bom. A gente fazia contenção física e soltava, contenção física e soltava, e com sedação também, né? Com benzodiazepina, porque o objetivo não é que ele dope, que fique dormindo, mas que ele relaxe, né? Porque eu preciso também das reações dele. Eu também preciso estar monitorando, certo? E essa foto aí abaixo, né? Vocês vejam que é um quarto muito pequeno, muito apertado, né? A idosa, ela deitada na cama, tinha uma condição de saúde bucal também bem, bem precária, e eu tive que me virar aí nesse quarto para montar tudo e fazer assistência. Eu afastei essa cama para a direita, aí da tela de vocês, e eu abri essa cadeira de rodas e botei a bandeja em cima dela, do assento da bandeja, tá? E levei um compressor portátil e uma maleta, que eu também tenho outra versão de consultório, e a gente fez tranquilamente o atendimento dela. Pode passar. Então, os recursos para diagnóstico, eles hoje, né, hoje está fácil. A gente tem raio-x digital, né, equipamento de radiologia digital. Eu tenho esse equipamento. Fui a primeira dentista que comprou esse equipamento aqui na Paraíba, né? Comprei o sensor digital também. Vejam a qualidade da radiografia, como é excelente. Então, é muito bom para a gente planejar. Nesses pacientes fragilizados, às vezes a gente faz a radiografia, a raiz está toda calcificada, como se estivesse sepultada mesmo. Então, eu não vou submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, ele num quadro de fragilidade, se eu não estou vendo doença, né? Ao passo em que, em outras situações, a radiografia já me mostra ali que tem uma lesão periapical incipiente e que, né, a família só resta 2 soluções, ou a endo ou a remoção do dentro da raiz. Né? Isso tudo é conversado com família, com médico, né? Fazemos o pré-operatório e executamos o tratamento. Pode passar. Dica de ouro para vocês, pessoal. Quando eu comecei, eu tinha muita dúvida. Meu Deus, como é que eu vou saber se está doendo ou se não está? Se a anestesia pegou, se não pegou, né? Porque o paciente no consultório está doendo, né? A anestesia não pegou, a gente sabe disso, mas esses pacientes, gente, tem hora que você vê, parece bonecos, que estão estáticos na cama, né? Já naquela posição já fetal, já. E como é que eu vou? Isso é humanização do cuidado. Eu não quero que meu paciente tenha dor. Eu não vou fazer uma tortura de fazer um procedimento odontológico, que já é chato, né? Todo mundo sabe. E um paciente desse que não consegue verbalizar dor. Então, assim, eu buscava incessantemente um meio de identificar se algo estava acontecendo. Então, o oxímetro de pulso, eu digo a vocês, sendo bem honesta, eu nem verifico pressão dos meus pacientes para fazer o procedimento mais, né? Porque na avaliação, quando a gente faz toda a avaliação,
né, que em alguns eu peço até avaliação pré-cirúrgica, cardiológica, quando são aqueles cardiopatas mais instáveis, ali já tá garantido, certo? E aí, se for o caso, eu faço um benzodiazepínico, o paciente relaxa, ok. Mas o oxímetro, ele é praticamente obrigatório nos meus atendimentos. Por quê? Porque o paciente não fala, mas a frequência sobe, a frequência cardíaca e a saturação cai. Então, se a frequência sobe muito e a saturação cai, eu estou levando esse idoso ao limite fisiológico dele de tolerância. Então, se eu não parar, der um tempo para ele respirar, né, ele pode ter uma síncope, passar mal. E eu não quero intercorrência na minha mão. Tem família que diz assim, doutora, não é melhor chamar uma ambulância não para ficar na porta? Aí eu disse, não precisa, não precisa. Né? A família tem muito medo antes de estiver atendendo, né? Porque fazer uma estação em casa, porque né, muito idoso, porque, né? Então, vocês vão desbravar aí. Eu não sei se existem serviços de odontologia domiciliar em Florianópolis, mas no SUS vocês vão desbravar, vocês vão, vamos dizer assim, convencer essas famílias de que é necessária assistência. É importantíssimo para o bem-estar e qualidade de vida desses idosos. Então, o oxímetro, quando ele está, né, me mostrando lá que a frequência está ok, que a saturação está ok, eu continuo. Mas quando eu vejo que os parâmetros estão alterando, aí eu paro. Aquele idoso vai respirar, vai relaxar. Às vezes eu até fecho a boca para que ele faça uma inspiração melhor e aí você vê a saturação subindo, voltando para o parâmetro de normalidade e a frequência que estava alta vem descendo para normalidade. E isso é manejo. Nunca tive uma intercorrência com o paciente seguindo dessa forma, tá? Aí foi na época da pandemia, eu fazia com o termômetro, verificando a temperatura, porque na pandemia a gente ficou excluído dos consultórios, mas esse público sempre é tratamento de emergência, eu praticamente não parei, tá? E, inclusive, fiz atendimento de paciente em hospital com Covid, né? Pessoal que teve Covid, na hora que foi entubar, né? Teve fratura dentária e fui solicitada aí para o hospital e fiz o atendimento desse paciente também. Então, o suporte de oxigênio, como eu já falei para vocês, é fundamental quando você vai tratar de pacientes que são muito frágeis, né? Porque ele estando com essa máscara aí nasal, ele não vai desaturar. Então, o oxigênio dele sempre vai estar aqui, o tecido cerebral dele sempre vai estar bem perfundido. Então, hipóxia não vai ter, né? Aí você fica só mais preocupado com a frequência cardíaca, porque se subir muito, o paciente está nervoso, está estressado, você tem que dar um tempo para que ele normalize, tá? Pode passar. Alguns exemplos de equipamentos portáteis, essas bolsas eu mandei fazer, né, para a gente fazer o transporte seguro, sem danificar o equipamento. À esquerda, a maleta, eu ainda tenho esse consultório, essa maleta, ela transforma naquele equipo que vocês viram, tá? No meio, o ultrassom, o prof, né, mas eu já tenho mais 2, né, um preso no consultório portátil, um outro tipo que tem o LED na ponta. É muito legal, pessoal, vocês adquirirem o SUS aí, se for possível, um ultrassom que tenha LED na ponta, porque ajuda bastante no atendimento desses pacientes. E à direita, o amalgamador, pode passar. Então, providenciar uma maletinha, né, com materiais odontológicos, importante, que estejam bem organizados, acondicionados e de fácil acesso. Então, no dia que você for fazer atendimento domiciliar, leva a tua maleta, deixa uma maletinha separada, tá certo? Conversa com o teu auxiliar para que ela deixe a maleta pronta. Essa da esquerda, minha, ela é a de prótese, né? E a da direita é a de dentística e cirurgia, né? Então, nessa da direita eu tenho tudo. Eu tenho fio, eu tenho anestésico, eu tenho agulha, né? Eu tenho resina, eu tenho um fotopolimerizador aí portátil, né? Eu tenho tudo aí. Tenho algodão para isolamento, tenho coroas de acetato, tenho tudo, tenho matriz. Então, montei uma caixinha para a prótese, montei uma caixinha para a parte de dentística e de cirurgia. Pode passar. Em casos mais complexos, pessoal, é prudente solicitar suporte, né? No consultório, a gente encaminha para um especialista. Mas no domicílio, às vezes a gente tem que chamar o especialista para casa também. E isso vocês têm um centro de especialidade odontológica, né? Se for uma coisa muito complexa de périos,
Não sei se é possível, né? Mas pelo que eu vi Valesca falar aí, é possível sim. Convoca o periodontista do CEL para fazer um atendimento domiciliar. Foi uma cirurgia mais complicada, o buco, né? Tem que haver essa comunicação e essa integralização do cuidado, né? Porque nenhuma atuação, vamos dizer, nenhuma atuação odontológica, ela atende a tudo. Então, já tive pacientes, eu não faço endodontia, então eu chamo a endodontista e ela faz a parte dela com os equipamentos portáteis que eu forneço, né? E a gente, né, eu já chamei periodontista, já chamei buco, né? Está aparecendo para mim pacientes com prótese sob implante, já com problemas para fazer reparo, né? E vai aparecer toda essa demanda de odontologia das faixas etárias mais jovens, vai aparecer na velhice, né? E nesses pacientes que estão acamados, pode passar. Manejo clínico odontológico, pode passar. Definição do local de atendimento, eu já mostrei essa foto aí, né? Eu já atendi na rede, né? Eu tive um paciente autista também, que eu atendi na rede. Eu não... Assim, gente, eu sou odontogeriatra, mas eu atendo alguns pacientes com necessidades especiais também. Agora, adultos, né? Quando é criança, não é que eu não goste de trabalhar com criança, mas eu acredito que eu estou sendo mais honesta chamando um especialista para atender, porque eu não estudo as questões da infância e da juventude, eu estudo questões de envelhecimento, né? Então, eu chamo um especialista e ele faz a parte dele, tá? E à direita, vocês vejam aí como é interessante a questão da dinâmica familiar, né? Eu entrei no quarto, o cachorrinho entrou, quase que derruba a idosa da cama, ainda tinha um gato que ficava circulando aí, eu pedi à cuidadora, olha, eu vou atendê-la, eu preciso que os bichinhos saiam do quarto, né? Mas essa idosa aí, ela foi atendida na cama dela, eu montei os equipamentos ao lado dela e deu tudo certo, pode passar. Mais uma vez aí, pessoal, a questão do oxigênio, que é muito importante, e do oxímetro. Esse paciente da esquerda, eu tive uma experiência com ele que foi muito, assim, foi tensa, mas, na verdade, me tornou mais sagaz ainda para o atendimento, né? Porque vocês vejam que ele tem essa sonda na barriga, para quem não conhece, isso é uma GTT, uma gastrostomia, em que a sonda ela é conectada diretamente na parede do estômago, por via transcutânea, né? Faz o acesso diretamente na barriga. Alguns vão ter um botão, né? Que ele fecha, né, e abre, e outros têm essa conexão externa, certo? Então, eu fiz o atendimento desse paciente, né, super tranquilo o atendimento, fiz a raspagem, dei o polimento, a esposa dele, que já era idosa, tomava ainda de conta de um neto que era autista dentro de casa, então, assim, ela era super sobrecarregada, e quando eu terminei o atendimento, ela veio para mim, né, falou comigo, eu disse, olha, ele está tranquilo, os sinais vitais estão ok, deu tudo certo, fui trabalhar, né, fui para o CRO. Quando deu 1h30, mais ou menos, ela liga para mim, dizendo que ele passou muito mal e disse que ele tinha engolido muita água. Não entendi. Eu não entendi, né? Aí eu digo, não entendi, porque realmente eu aspirei tudo, ele não engasgou nem tossiu nenhuma vez. Quando você estiver atendendo um paciente assim, gente, se ele estiver tossindo, é porque a aspiração não está sendo eficiente. Tá? Então, você ou diminui a refrigeração, né, da sua caneta, ou providencia um outro aspirador portátil para dar suporte, tá? Enfim, sabe o que aconteceu? Eu me lembrei que quando eu cheguei para atender, ela estava colocando água na sonda. Ela estava com a seringa na sonda, injetando água, porque o médico disse que ele estava com infecção, com a urina muito concentrada e precisava hidratar mais. Ela empurrando água, né? E aí, foi o que aconteceu. Ela promoveu a distensão abdominal do paciente, quando terminou o atendimento, ele regurgitou, sufocou mesmo, o genro viu, passou na frente e viu que ele sufocou e fez as manobras e ele desobstruiu. Eu fui na casa, auscultei pulmão, né, vi que ele estava com alguns sibilos e disse, não, é melhor remover para o hospital. Mas eu expliquei para ela, se a senhora lembra que a senhora, quando eu terminei o atendimento, a senhora veio do lado e ele estava super tranquilo, não estava nem tossindo, nada.
Foi mesmo, doutor, eu lembro. É mesmo, não foi não, seu atendimento não. Aí eu expliquei a ela, olha, provavelmente, quando a senhora fez a hidratação da sonda, eu acho que ela estava colocando muita água, ele teve uma distensão estomacal, veio um refluxo e ele broncoaspirou. Aí, realmente, foi para o hospital, fez o atendimento e voltou para casa, né? Mas você veja como é importante você dominar o que você faz. Porque, num caso de intercorrência, não é assim, o dentista vai ser o culpado, né? Quem colocou a mão por último vai ter que dar algum tipo de orientação, né? Então, assim, quem trabalhou com água na boca dele por último fui eu. Só que eu sequei direito, ele não teve nenhuma intercorrência, né? E a família ficou de boa, tranquilo. Pode passar. Abridores de boca, gente. Isso aí, olha, vocês têm que ter abridor de boca. Isso é fundamental para vocês fazerem uma assistência segura e resolutiva, tá? Porque vai ter idoso que vai fechar, vai ter idoso que vai abrir demais, e quando você bota, ele abre muito, aí quando você começa a fazer a intervenção, ele fecha. Então, você vai ter que ter abridor. Nós temos abridores que o personagem está lá chama boneco, eu acho tão feio esse nome, eu chamo abridor artesanal e abridor profissional, é o que eu gosto é do nome técnico. Então, essa foto da esquerda, vocês vejam que é aquele abridor que é confeccionado com espátula de madeira, gaze e fita. Né? Então, a gente coloca as espátulas uma sobre a outra, vocês podem pedir para auxiliar de vocês da unidade fazer, né? Coloca 4 espátulas uma sobre a outra, passa uma gaze e fixa a gaze com fita teste, ou fita mesmo, fita crepom. Né? Eu ainda autoclavo, certo? E aí eu levo para cada paciente, porque vejo a abertura bucal, como é boa. Alguns pacientes, eles têm limitação de abertura bucal, então você coloca e ele trava no abridor, ele fica com aquela abertura fixa, que dá para trabalhar. Já outros abrem demais, e aí eu tenho que usar esse que está aí com o paciente entubado. Foi um paciente meu que a gente teve que, com demência frontotemporal, que a gente teve que fazer com anestesia geral. Então, o abridor de Molte, que é esse abridor metálico que está, é a terceira foto, né? É a terceira foto, infantil e adulto, eu coloco silicone nas pontas, vocês vejam que as duas borrachas estão rasgadas por uma paciente que, assim, não queria o atendimento, só que ele é articulado. Então, quando você coloca na abertura certa, o paciente não fecha a boca de jeito nenhum. E se ele abrir muito, você ainda abre mais o Molte, e ele vai ficar com a boca travada, tá? Então, eu só uso o abridor de Molte em casos bem particulares. Eu consigo fazer muitos procedimentos, ou com o abridor artesanal, ou com esse aí, o Abritec, certo? Que está até em falta. Eu tenho passado para alguns pacientes e está em falta. Mas ele tem algumas limitações de uso, mas assim, na grande maioria das vezes dá para trabalhar bem com ele. Pode passar. A terapêutica, pode passar. A higiene, primeiro a terapêutica é para a higiene. Vocês vão ver, eu peço para ver a escova de dente dos pacientes, eu peço para ver o que é que o cuidador usa. Às vezes, pessoal, a escova vem completamente espalhada, desse jeito, né? Não limpa mais nada e ainda causa trauma na mucosa daquele idoso. Então, eu prescrevo mesmo. Pego o receituário, material de higiene oral, escova número tal, macia, cabeça arredondada, raspador de língua, fio dental flosser, que é aquele fio que tem a haste, né? Porque o cuidador vai ficar com a mão fora da boca do paciente. Se você passar um fio dental comum, esse idoso, claro, pontuo para vocês que nós estamos dentro de uma realidade de saúde pública. Eu sei que muitas famílias não vão ter condições de adquirir, mas o que eu estou passando para vocês aqui é o melhor que, vamos dizer assim, que temos em termos de recursos de higiene, tá? Se não tiver... 10 minutos. Certo. Estou terminando já. Se não tivermos condições de passar o flosser, passo normal mesmo. E os abridores de boca à esquerda, que é o que a gente confecciona. Esses são com espátulas de plástico, que aí justamente eu faço o uso e deixo com a família, porque vai poder ser reutilizado. Pode passar. Terapêutica curativa, né? Você olha a polifarmácia que ele já usa. Se é um paciente alérgico, observar a rigidez ou debilidade do sistema hepático e urinário, isso a gente faz através do exame de sangue, como é que estão as enzimas hepáticas e a questão da função renal.
Observar os protocolos de profilaxia antibiótica, a gente geralmente vai ter que fazer para esses pacientes, né? 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento cirúrgico, se é alérgico, clindamicina, se é alérgico, azitromicina, e aí vai, tá? E o uso racional das medicações. Não está passando anti-inflamatório para idoso sem necessidade, né? Ele já tem uma metabolização hepática mais lenta. Normalmente eu passo analgésico ou eu sempre gosto do ibuprofeno, porque é a droga que é analgésica, anti-inflamatória e tem uma metabolização hepática mais rápida. Pode passar. Essa é a terapêutica das urgências, né? Eu tenho uma caixa, como eu mostrei para vocês, então aí eu tenho Dramin, eu tenho salbutamol, eu tenho antialérgico, tenho captopril, tenho corticoide, né? Adrenalina também, e a máscara Pocket, que é essa amarela, que é essa cor de laranja aí, que é a máscara que é utilizada para você fazer a ventilação nos pacientes quando tem alguma parada cardiorrespiratória. Tudo isso aí, gente, toda vez eu jogo fora porque venceu. Graças a Deus eu nunca precisei usar nenhuma vez, só para vocês ficarem tranquilos, tá? Então, se você faz uma avaliação bem feita e planeja direitinho, você não vai ter intercorrência com o teu idoso ou com o teu paciente de domicílio. Pode passar. Vamos para os casos clínicos, que aí a gente finaliza. Úlcera traumática. Muitos idosos, gente, têm dentes que estão nessa situação, cortantes, quebrados e úlceras extremamente dolorosas. Vocês acreditam que esse paciente, a esposa, ligou para mim à noite, chorando, dizendo que ia chamar o SAMU? Se eu não fosse lá, ia chamar o SAMU. Veja, ocupar uma unidade do SAMU, ela não sabia o que era, né? Então, ela achava que era na boca. Esse paciente, ele tinha AVC e não conseguia dizer o que era, e ela me chamou. E para afastar o lábio, eu usei esse estilestesim, né, que é um anestésico tópico, né, muito potente, que é usado por médicos otorrinos para, desculpem, por gastro, por otorrino também para fazer pincelagem lá da garganta e gastro para fazer a endoscopia, né. Então, a gente fez a intervenção aí de urgência, coloquei à noite, né, fiz um condicionamento ácido, coloquei uma massa de resina para que a borda do canino ficasse redonda, fiz laser, né, e essa úlcera regrediu. Pode passar. Úlcera traumática por escova, por isso que eu peço para ver a escova. Veja a situação da escova dessa idosa. Me chamaram para fazer uma urgência de dor de dente. Quando a gente examina, a gente vê uma úlcera traumática, ou seja, a escova passando aí na região do grampo da PPR ficava mais comprimida e rasgou a mucosa da idosa. Ela não comia, ela não dormia, ela chorava, né? Até eu descobri isso e fiz a foto e mostrei para a família, só, vocês têm que trocar a escova, porque às vezes, gente, não é o cuidador, é a família que não troca. Pode passar. Acelerando mais um pouquinho. Queimadura química, isso é muito comum nos idosos de casa. Vocês podem ser chamados por uma questão odontológica, dentária, o idoso está com edema facial importante, e a questão é essa aí. As medicações que são maceradas são colocadas na boca do idoso e o cuidador não checa se ele engoliu, não checa se ficou algum resíduo, e a medicação fica aí por dias, queimando, até dar uma complicação maior na boca do idoso. Ele chorar, ele não dormir, ele agitar, né? Além de tudo, ele não está tomando a medicação para a condição sistêmica dele, ele está em subdose, né? Esse idoso aí eu atendi muito agressivo, inicialmente foram 4 pessoas para segurar. Depois que eu identifiquei todo esse contexto de erro de administração de medicação, né, de iatrogenia aí, queimando a mucosa jugal desse idoso, ele ficou tranquilo, consegui terminar o atendimento dele super tranquilo, só eu e ele, pode passar. Mais um exemplo de queimadura química, ó, aí todo o vestíbulo queimado, paciente com faces de dor, pode passar. Fizemos o laser e houve a regressão progressiva da queimadura. Esse idoso, gente, ele não aguenta, você não consegue nem examinar. Você tem que jogar o anestésico, passar um soro para descolar essa mucosa, para você poder examinar o que é. Essa queimadura queimou até a gengiva dele, a gengiva inserida, né? E com a laser terapia conseguimos resolver e devolver o sossego para esse paciente. Pode passar.
endodontia em alguns casos, né? A família, ela aceita, né? Ela quer fazer o investimento, e a gente fez a endodontia nessa paciente com Alzheimer, certo? A gente com raio-x portátil, a endodontista foi, levou o equipamento dela, né? E nós conseguimos fazer o atendimento de forma bem eficiente. Pode passar. Esplintagens, né? Com fita de fibra de vidro, dando mais longevidade aos dentes do paciente pós tratamento periodontal. Pode passar. Dentística, esse paciente aí tem uma demência frontotemporal, pessoal, já acamado, com sonda, né? Fizemos todas essas restaurações, essa ação única, com aquele material Riva, que é o ionômero com partículas de resina, né? Da SDI, que ele é capsulado, e a gente fez a remoção das cáries e a restauração com ele. Ficou até bacana, né? E a família não sabia que tinha essas cáries, eles não levantavam o lábio para fazer a higienização. Isso foi identificado pela odontologia, tá? Pode passar. Abscessos, isso são casos de urgência. Vocês vejam, essas duas idosas estão com aumento de volume facial, né? E foi tratado de forma de urgência. A da esquerda, nós conseguimos reverter com antibiótico. A da direita, eu solicitei uma internação de emergência, porque a gente já estava vendo um quadro de celulite aí, essa região cervical endurecida, demasiada, com temperatura, por conta de 3 raízes que ela tinha aí na mandíbula, à direita. E essa paciente foi a óbito. A família preferiu que ela ficasse em casa e morresse em casa, sem intervenção nenhuma do hospital. Pode passar. As úlceras traumáticas, essa idosa com Alzheimer desorientada, caminhava o dia inteiro e chorava, não queria comer, e a família suspeitava de um problema na boca, e o problema estava aí. Vocês vejam que na imagem de cima, o dente dela, que já, você vê uma doença periodontal ali instalada, estava furando o lábio dela. E depois que a gente fez a remoção desses 3 dentes, fizemos a laser terapia e a paciente voltou ao seu normal, né? O quadro demencial seguiu sem nenhum tipo de agravo, tá? Pode passar, acho que eu concluí. Bom, pessoal, então eu peço desculpas pela minha fala estendida, né? Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês. Muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida e assim, apoio que precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição, né? Podem entrar em contato. Eu acho que diante de tudo que eu já fiz nesses 15 anos e tudo que eu já passei, eu acho que minha obrigação é ajudar os colegas que estão entrando nessa área tão necessária, porque nós também envelheceremos, né? E eu pergunto a mim hoje, quem é que vai cuidar da minha boca, né? Se eu ficar numa condição dessa? Porque nós não sabemos que envelhecimento teremos, mas temos o direito, né, de ter assistência de saúde plena.